Olá, meu nome é Hudson Cardoso, e este é mais um vídeo de reflexão aí durante esse período de pandemia. E hoje eu gostaria de trocar uma ideia com vocês a respeito dessa questão que surgiu aí nas redes sociais, no YouTube, né? Muita gente comentando a respeito de crianças portuguesas que por conta da pandemia ficaram mais tempo, talvez nos celulares aí da vida, assistindo vídeos de youtubers brasileiros e começaram então a utilizar-se de utilizarem-se de algumas palavras que nós aqui brasileiros usamos, né, e que em Portugal a gente sabe que é diferente. Então, o que eu vou falar aqui não é novidade, porque isso já está nesses outros vídeos, né? Os exemplos que foram citados, por exemplo, é de criança portuguesa falando ônibus ao invés de autocarro, né? Grama ao invés de relva, né? E, enfim, com certeza vai ter opiniões aí a favor e contra esse tipo de movimento, e me parece que, na verdade, trata-se de um movimento absolutamente natural, não é? Eu ouvi do ministro português Sócrates dizendo que hoje o Brasil é a vanguarda da língua portuguesa. Nós somos 220 milhões de pessoas falando português e evidentemente que o mundo está de olho em nós, não é? Ah, Aí eu quero falar duas coisas. A primeira coisa é desta conexão com Portugal, né? De onde veio a nossa língua, esse nosso jeito de falar, né? De certa forma veio com a colonização portuguesa. Muito bem. É, Olha, eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar para Portugal e também se já teve a oportunidade de conhecer, por exemplo, as cidades históricas de Minas Gerais, né? Eu falo, por exemplo, de São João del Rei, Tiradentes, Mariana, Ouro Preto, não é? Existem outras cidades, mas me parece que essas são as mais conhecidas aí no circuito turístico de cidades históricas. E essas cidades históricas, elas é muito impressionante assim. Você vai para lá, mas você tem a sensação de que está em Portugal, de certa forma, porque a arquitetura é muito, mas muito parecida, para não dizer idêntica, né? Tanto que uma vez eu mostrei fotos de Ouro Preto para um amigo meu português e perguntei para eles: "Você faz ideia de onde é isso?" Aí ele falou: "De onde é?" Eu falei: "É aqui do Brasil." E ele falou: "Nossa, se você não tivesse me falado que era do Brasil, eu arriscaria que era de Portugal." Pois bem, então assim, é, um, é uma viagem para cidades mineiras, assim, ela é meio nostálgica, sabe? Não sei, para mim que tenho essa alma, né, já devo ter tido alguma encarnação em Portugal, eu gosto muito de ouvir fado, é, eu tenho uma coisa meio sentimental dentro de mim, então assim, estar ali nas cidades históricas mineiras, é, de repente era como se eu tivesse vivendo um pouquinho de uma Portugal que um dia teve um elo muito forte com o Brasil, mas ao mesmo tempo ali vendo apenas pessoas brasileiras, digamos assim, a sensação que dá é que algo parece que se perdeu, que algo meio que se desconectou. E mas aí vem a internet, não é? Vem aí a possibilidade de hoje nós brasileiros conhecermos artistas portugueses, seja na música, seja na televisão, enfim, né?
e ter mais contato com a forma de falar dos portugueses também. Então, por exemplo, às vezes aqui em casa eu começo a usar palavras que são usadas em Portugal, mas que não são usadas aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, quando eu gosto de alguma coisa, às vezes eu tenho vontade de falar assim, nossa, mas isso é muito fiche. Ao invés de falar, isso é muito legal. Porque, para mim, que sou advogado, a palavra legal, ela soa estranha, assim, para você dizer que é uma coisa que você gosta. No sentido de que legal vem de lei. Isto é legal, ou seja, isto é permitido. Isso está na lei, né? O que não é permitido é ilegal. Isto é ilegal. Então você dizer, ah, nossa, isso é muito legal. A gente fala isso aqui no Brasil. Mas eu que sou advogado, para mim isso é muito estranho, né? Me parece que falar, nossa, isso é muito fiche, tá mais condizente, digamos assim. Então, na verdade, é o seguinte, essa influência Brasil-Portugal, Portugal-Brasil, a meu ver, ela sempre vai existir. Em alguns momentos a gente vai influenciar os portugueses, gírias, jeito de falar, vocabulários diferentes. Outras vezes eles é que vão nos influenciar. E isto, a meu ver, é muito saudável. É muito saudável porque mantém essa conexão da língua. Porque se não existisse a internet, se não existisse essa facilidade de comunicação, poderia acontecer que daqui talvez 100, 200, 300 anos, não sei quanto tempo, as línguas se tornassem diferentes. E aí então elas terem uma raiz em comum, mas aí já não ser mais possível essa comunicação. Hoje, se você vai a Portugal, você consegue se comunicar perfeitamente. Você consegue ser entendido e consegue entender porque é a mesma língua. Tem pequenas variações aí, às vezes, de palavras e coisa e tal, mas é a mesma língua. E graças, né, a esse movimento da internet, de possibilitar esse intercâmbio cultural à distância, né, nós mantemos esse vínculo. Então esse vídeo aqui é para dizer que eu particularmente gosto muito dessa ideia de continuar essa mistura Brasil-Portugal, Portugal-Brasil. E você aí? O que você acha de tudo isso? Se quiser, que não é obrigado nesse canal, você já sabe disso, deixa aí seu comentário então, tá bom? E até a próxima reflexão da pandemia. Tchau, tchau.